A graça e a paz, irmãos. Passando aqui para um momento de meditação na palavra de Deus. Que o irmão venha, vocês que estão do outro lado também possam, com a graça do Espírito Santo, meditar nesse momento na palavra. Eu tenho um texto bíblico aqui, irmãos, e gostaria de partilhar com os amados irmãos nesta madrugada. Já são 1h da manhã, louvado seja Deus. Que está intitulado Cristo, Sabedoria e Poder de Deus. E diz assim o texto bíblico: bendito seja o nome do Senhor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? O erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual é de fato escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, irmão, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Pai amado e eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ilumine, que o teu Espírito nos dê graça neste momento, Senhor, nesta madrugada, para que venhamos aprender com o teu Espírito Santo mediante esta palavra, Senhor. Eu peço a tua bênção, em nome de Jesus, me coloco na dispensação do teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra-chave aqui é sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo falou de uma sabedoria aqui, uma sabedoria divina. Paulo fala da sabedoria de Deus. E Paulo diz que a sabedoria de Deus, bendito é o nome do Senhor, né? Deixa eu pegar aqui o texto, é Cristo. Louvado seja Deus, que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele é sabedoria e poder de Deus. Lembrando que Cristo, que Deus, o Senhor dos céus e da terra, ele realiza em Cristo uma obra gloriosa. Na verdade, ele já realizou esta obra. Deus confiou a Cristo a obra da restauração no final dos últimos tempos. Esse mistério, como disse Paulo, no princípio ocultado, porque foi feita a promessa de restauração pelo próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3 está registrado, Gênesis 3,15.
de que chegaria um tempo em que o próprio Deus levantaria um Salvador, né, um remidor que restauraria toda a sua criação e que poria fim ao reino das trevas. É esse que Deus levantaria no devido tempo, no tempo de Deus. Ele poria fim ao reino das trevas, ao domínio de Satanás sobre a criação de Deus. Porque que Deus iria levantar, viria da parte de Deus, exatamente com esse propósito de destruir todas as obras do diabo. Bendito seja Deus. Então, entendemos aqui, irmãos, que a Cristo foi dado todo o poder, como a Bíblia revela, nos céus e na terra, né? E que o nome de Cristo, que no princípio não aparece, no final dos tempos nos é revelado que Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, é o Senhor desta obra magnífica, a obra salvífica, a obra da restauração, né, a quem Deus lhe entregou, confiou o seu reino e o seu povo, né, e deu a ele poder, esse poder magnífico, né, poder que de realizar esta obra de forma que ele pudesse restaurar a sua criação, trazendo de volta o homem, né, a um relacionamento pessoal e eterno com o seu Salvador. Bendito seja Deus. Então Paulo fala de sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo diz aqui que, glória a Deus, Paulo fala da sabedoria divina, eu acabei de dizer que é Cristo. E há uma diferença, irmãos, que eu queria falar, para não me alongar muito, pra gente não, porque o texto é rico, riquíssimo, né? Há uma diferença entre a sabedoria divina e a sabedoria terrena, citada por Tiago também. Tiago fala da sabedoria terrena. E dá para a gente entender a diferença, como é grande, né? A diferença entre a sabedoria divina e a sabedoria terrena. Eu gostaria de convidar você a escutar estas palavras, quero deixar também essa leitura para você entender o que Tiago fala a respeito. Tiago capítulo 3, né? Capítulo 3, o que ele fala a respeito da sabedoria. O verso 13 diz assim, os dois tipos de sabedoria. Veja que o texto fala, dois tipos de sabedoria. Tiago fala nesse texto. Aí ele diz aqui, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Então, veja que a principal característica da sabedoria, né, é humildade. Esta humildade é para com Deus. Vocês irmãos entendem? Humildade para com Deus. Então, pegando aqui esse versículo para vocês entenderem. A Bíblia diz que Daniel recebeu de Deus, né, essa graça de interpretar sonhos também, né, entendimento. Deus abençoou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também deu a Daniel, nos seus dias, no passado, né, a graça, uma sabedoria, né, divina, né, que Daniel tinha a graça de interpretar sonhos e visões, coisa que outros não tinham. E a Bíblia também fala que nos dias de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho, né, está relatado na Bíblia. Este sonho se referia ao futuro, porque Nabucodonosor ele tinha o desejo em seu coração de saber o que iria acontecer depois dele. Ele tinha, tipo assim, como a Babilônia tinha conquistado tudo e tinha subjugado nações e tinha nações debaixo dos seus pés, né, seu irmão entende? Nabucodonosor se encontrava no auge, né, da sua glória, né,
na verdade, vanglória, porque ele se vangloriava, né, das suas conquistas, não atribuía a Deus, não atribuía o fato, né, de ter conquistado, né, com Deus, ou que Deus tinha permitido ou colocado na mão dele as nações que ele havia subjugado. Ele atribuía as conquistas ao seu grande exército, a sua inteligência, né? O ego, né? Daquele eu sou o inteligente, eu sei mais do que os outros, sou mais esperto do que os outros, né? Não há ninguém com... Eu creio que ele pensava assim, não havia ninguém como ele, né? Então ele se vangloriava da sua inteligência, né? E não atribuía, não dava glórias a Deus. Segundo lugar, do exército que ele possuía, como a Bíblia relata, era o exército babilônico, era uma força poderosa naqueles dias, né? Homens também que se vangloriavam, né, da sua força, né, das suas habilidades, louvado seja Deus, e que também atribuíam as vitórias, né, à sua própria força, ao seu poderio militar, deixando de lado a glória ao Deus vivo, né? Não se reconhecia Deus em suas conquistas. Essa era a Babilônia. Ele teve sonhos, Nabucodonosor teve sonhos e desejava saber o que seria depois dele. E Deus deu um sonho a Nabucodonosor e mostrou ele uma grande estátua, e essa estátua representava alguns impérios que surgiriam ainda depois de Nabucodonosor. Só que o interessante, quando você vai estudar, você vai perceber que dali por diante estava determinado que o homem ou as nações da terra não teriam mais todo o poder, como um dia Deus permitiu, né? Nos últimos dias Deus não mais permitiria, e que o reino de Deus, no final dos tempos, né? No final dos tempos, Deus manifestaria um reino, esse é o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E porque Daniel fala do sonho que Nabucodonosor teve, e esse sonho causou também muita perturbação, porque como os que se viam a Nabucodonosor naquele tempo, bendito seja o nome do Senhor, os magos, astrólogos, né? Como a Bíblia mostra que os governantes tinham realmente, esse pessoal que se viam seus propósitos no passado, eles não conseguiram, mesmo recebendo o seu salário, com certeza, sendo pago para isso, eles não conseguiram dizer ao rei Nabucodonosor com que o rei tinha sonhado, porque o rei não queria ouvir uma interpretação, né, desde que os magos dissessem a ele com que ele tinha sonhado, né, porque ele tinha medo de ser enganado pelos magos, de contar o sonho e de ouvir dos magos uma falsa interpretação. E os magos disseram para Nabucodonosor que isso era impossível o que ele pedia, né? Diga aí, você pedir para que alguém conte, descreva, né, algo que você sonhou, né, e depois desse a interpretação. Então os magos não conseguiram, né, dizer para Nabucodonosor com que ele tinha sonhado e nem deram a interpretação. Isso gerou problema. Nabucodonosor determinou a morte de todos os sábios da Babilônia, está escrito, louvado seja Deus, no seu momento de ira, porque ele viu que tinha uma ruma de pessoas sábias à sua volta que não podia lhe ajudar naquele momento, né? E os magos disseram que só os deuses poderiam ajudar Nabucodonosor, e ele ficou irado, né, com a resposta que ele recebeu. E no seu ego, né, na sua arrogância, na sua prepotência, ele determinou, né, ele não quis saber, no seu momento de ira, ele determinou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, decretou a morte de todos os sábios. E o que é que acontece, meus irmãos? Né? Daniel, naquele tempo passado na Babilônia, né, como os irmãos sabem, servindo lá, porque Jerusalém foi pisada também, foi subjugada e conquistada, né, por Nabucodonosor, né? E foram levados muitos judeus para a Babilônia, né? E Daniel se encontrava nesses dias servindo
a Nabucodonosor e também fazia parte, né, desse grupo de pessoas sábias, né? Louvado seja Deus, que se via Nabucodonosor na corte do rei. Agora preste bastante atenção. A principal característica da sabedoria de uma pessoa sábia, bendito seja o nome do Senhor, é a humildade. Nabucodonosor, quando decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, ele agiu como um louco, como alguém que, eu não sei nem como descrever, tolo diante de Deus, porque agiu precipitadamente, sem nem ver as consequências do que ele estava fazendo. Se já estava ruim com os sábios, imagine sem os sábios, né, meu irmão? Depois que ele eliminasse todos os sábios, o que seria de Nabucodonosor? Com quem ele ia buscar conselho, né? Mas, às vezes, na precipitação, naquele momento difícil, de fúria, ele determinou a morte desses homens, né? Porque existia um problema que parecia que não tinha solução e o rei não gostou de saber que não haveria solução para aquele problema. Pelo menos é o que parecia, louvado seja Deus. E aí a gente vê a humildade, né? Daniel era uma autoridade espiritual, um homem que também era honrado na Babilônia, né? E a Bíblia descreve isso. O próprio Nabucodonosor se curvou diante a sabedoria, o entendimento, a graça que Deus havia dado a Daniel, né? E aí nós vemos que o Daniel, quando ele tem um conhecimento do problema, ele faz o seguinte, ele é humilde, porque o que é que ele faz? Ele é um homem honrado, de posição, respeitado pelo rei, mas também a sua cabeça corre perigo. Mas diante do problema ele manteve a paz, né? Ele manteve o domínio próprio, o controle, e foi humilde para com Deus. Aqui é que está a questão, irmãos. O governante Nabucodonosor não teve humildade de buscar a Deus, né? De dizer, vamos buscar ao Deus vivo, vamos invocar o Deus de Daniel, vamos buscar em Deus a resposta, vamos dobrar o nosso joelho, vamos colocar no pó a nossa face e invocar o nome do Deus Criador e sustentador de todas as coisas, para que Ele nos conduza neste momento, para que Ele nos dê entendimento sobre estas coisas. Aqui é que está, irmão. Não havia humildade para com Deus em Nabucodonosor. Era um homem autoritário, egoísta, egocêntrico, né? De forma arrogante agiu, de forma arrogante também governava, né? Dá para entender estas coisas a respeito de Nabucodonosor. Não tinha, né, humildade para com Deus. Lembre-se, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é que Daniel fez mediante essa dificuldade que surgiu, esses problemas que surgiu, que trouxe risco de morte, porque a vida dos sábios da Babilônia estava agora, né, por causa da ordem de Nabucodonosor, do decreto dele, estavam agora condenados à morte se não houvesse uma solução para o problema. E pela visão humana, tudo estava perdido. Os magos disseram, só os deuses podem dar essa resposta ao Senhor. Então Daniel foi sábio, humilde para com Deus. Procurou saber o que estava acontecendo, tomando conhecimento do problema, né? Sabendo o que estava acontecendo, ele pediu um tempo ao rei, falou com o rei e pediu um tempo ao rei para dar a resposta ao rei, né? Para solucionar o problema do rei, né? Daniel. E então Daniel, pedindo esse tempo e tendo esse tempo da parte de Nabucodonosor, ele vai para casa e convida Sadraque, Mesaque e Abednego a dobrar o joelho, né? A colocarem a face no pó, né? E invocar o Deus dos céus e da terra. E buscar em Deus a resposta e a solução para os problemas dos seus dias, né? Humildade esta que nós não vemos hoje no tempo presente, em tempos de pandemia,
né? É lógico, porque essa humildade ela provém da sabedoria divina. Essa humildade de reconhecer Deus, de reconhecer que há um Deus, de dobrar o joelho no momento de dificuldade, reconhecer que somos dependentes dele, unicamente dependentes dele, louvado seja Deus, e que ele tem a resposta, a solução para todo ou qualquer problema que venha nesta terra, mas termos esta humildade, de dobrarmos o nosso joelho, a liderança de hoje, irmão, do momento que a gente está vivendo, né, é lamentável, irmãos. Vamos supor, alguns governantes, né, eles não temem a Deus, eles não são humildes para com Deus, são pessoas que acham que têm o domínio, né, da vida das pessoas, agem como querem, agem mal, usam o dom, né, a graça da administração, a oportunidade que tem como governante, né, e fazem mal a administração, não buscam em Deus a direção, né, não buscam em Deus a resposta, não buscam em Deus a solução, não tem humildade para dobrar joelho, né? Não pode, porque são governantes, né? Para dobrar o joelho como dobrou Daniel, como dobrou Sadraque, Mesaque e Abednego, e orar ao Deus dos céus e pedir a Deus uma direção, pedir a Deus uma solução, pedir a Deus a resposta para os problemas, buscar em Deus, assim como buscou Salomão, sabedoria para cuidar do povo de forma sábia, de forma justa, né? De forma que o povo seja bem cuidado, né? Eles não buscam, porque muitos não têm a humildade de dobrar o joelho e invocar o nome do Senhor. E olha o que a Bíblia diz, irmãos, né? Que nos últimos dias, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, quer dizer, encontrará salvação no Deus de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja bem, Daniel tinha uma sabedoria divina, bendito seja o nome do Senhor. Porque Tiago, ele descreve que a sabedoria humana, né, irmão? Ele diz aqui no verso 14, contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Olha o que ele diz aqui. Quantos governantes temos visto nos dias de hoje, irmãos? Nós estamos vivendo no exato momento, né, que nós estamos vivendo essa pandemia. Eu tenho observado nas redes sociais, acompanhado, né, o andamento das coisas no nosso país também, como eu creio, como todo servo de Deus tem feito, e toda pessoa que quer estar bem informada procura fazer, e a gente tem visto como alguns governantes têm se comportado de forma autoritária, irresponsável, mostrando exatamente uma sabedoria terrena, como descreve aqui Tiago. São pessoas ambiciosas, são pessoas egoístas, são pessoas com o coração cheio de amargura, né? E eles fazem uso do poder que têm para complicar mais ainda a vida dos outros, né? Essa sabedoria não é uma sabedoria do alto, porque essas pessoas também elas se veem, são pessoas cheias de ego, né? Você já observou? Há uma briga de egos no nosso país, entre as nações da terra. Cada um agora quer mostrar que cada um quer mostrar que tem poder, que tem posição, que tem autoridade, e a gente, enquanto eles estão brigando aí entre eles, as autoridades brigando entre elas para mostrar quem é mais quem, né? O povo perece por falta, né, de pessoas que tenham assim uma atitude humilde, como teve Daniel, que busque, né, os governantes que dobrem joelho e de coração aberto para dizer: Deus nos conduza neste momento, a nação está precisando do Senhor, precisamos que o Senhor nos conduza neste momento, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor nos ilumine naquilo que deve ser feito, como devemos combater este mal, Senhor. Falta exatamente esta humildade, né, em alguns governantes desta era presente,
que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, né? Tem alguns aí governando, se julgam entendidos aos próprios olhos, acham que tem a solução para todas as coisas, acham que tem o domínio e o controle da vida das pessoas, né? Estão completamente presos no pecado da arrogância, da soberba, né, do egoísmo, da ambição desenfreada, né? Não conseguem ver com clareza, porque estão presos nessas coisas, né? Então, o principal característica, né, da sabedoria divina é humildade para com Deus. Eu quero deixar aqui estas palavras, irmão, para que a gente venha refletir sobre isso que está sendo dito. Os governantes também do nosso tempo, aqueles que hão de assistir esse vídeo, que venham refletir melhor. Olha, Nabucodonosor teve resposta. Por que teve resposta? E encontrou solução. E Daniel teve a sua vida salva, e os seus irmãos, e também os magos, né? Até os próprios magos foram beneficiados, porque Daniel foi humilde para buscar em Deus a solução que os homens não tinham. Então, é hora de descer, irmão, desse pedestal de orgulho, é hora de invocar o nome do Deus vivo e pedir que Deus nos conduza, né? Com certeza, se assim agirmos para com Deus, Deus nos conduzirá, e este mal que veio sobre estas nações, sobre a nossa nação brasileira, sobre as nações da terra, logo, logo será lançado por terra, porque se invocarmos a Deus, Deus nos ouvirá. E se Deus nos ouvir, haverá uma resposta de Deus e este mal será eliminado. Lembre-se, tenhamos uma atitude de humildade, entendeu? Para com Deus, né? Que os irmãos possam meditar nestas coisas, né? Que as autoridades possam, competentes, né? Aquelas autoridades que foram eleitas pelo povo, que se encontram em cargos, né, administrativos, que vocês possam meditar sobre estas coisas, irmãos, né? Lembre-se, Deus está nos céus, nós estamos aqui na terra. Há uma diferença grande, né? Louvado seja Deus. Então esta palavra eu deixo aqui nesta madrugada. Fui assim tocado, impulsionado. Eu tinha que falar desta palavra. Eu agradeço a Deus pela graça de estar falando desta palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo há de iluminar a muitos que hão também de ouvir esta palavra, né? Clarear a mente e o coração destas pessoas, de forma que venhamos compreender que o princípio da sabedoria é temer a Deus, viu? A principal característica de uma pessoa humilde para com Deus é expressa nas obras também, né? Você crê, você acredita que Deus é e não há outro além dele, então você se curva de todo o coração, né, nos pés do Senhor, porque somos dependentes dele. E aquilo que está longe do nosso entendimento, longe dos nossos olhos, e aquilo que a gente não pode fazer, Deus pode fazer por nós. Se recorrermos ao Senhor, se buscarmos em Deus, resposta, ajuda encontraremos. Palavra do Senhor para todos que creem, né? Para todos que amam de ouvir esse momento de reflexão da palavra. Deixo aqui esta palavra. Então a sabedoria que edifica, que constrói, a sabedoria que é a própria justiça e o próprio poder, que abençoa, né, a todos, é a sabedoria divina. Bendito seja o nome do Senhor. Então deixa de lado aí, irmão, essa sabedoria terrena, animal, demoníaca, ambiciosa, egoísta, né? Seja humilde para que outras vidas sejam salvas, né? Esse é um recado para os governantes, para aqueles que estão no poder. Seja humilde para com Deus, para que muitas almas sejam salvas pela mão do Senhor, né? E você tenha um governo bem-sucedido com a bênção do Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, queridos, se Deus assim nos permitir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um abraço e até mais.